Apresentação: Sistema tegumentar, curso Medicina Veterinária, docente, doutora professora Selene Daniela Baboni, discentes, Felipe de Souza, Ivana Lima, Jéssica Simon, Larissa Pereira, Letícia Maciel, Mariana Rocha, Estela Saquete, Estela Castro e Whitelas Matos. Bom dia, amigos. Bom dia, professora. A espécie que trabalharemos é o equino. A articulação escolhida foi a articulação interfalangiana proximal. Sua localização fica no membro torácico, especificamente entre a falange proximal e a falange média. Mas antes de iniciarmos sobre o estudo dirigido, gostaria de fazer algumas observações de definições para que fique mais claro e objetivo posteriormente quando citarmos a articulação escolhida. A artrologia é o estudo das articulações. A articulação é o conjunto de estruturas que unem os ossos do esqueleto e ligamentos é uma das estruturas que formam a articulação. A articulação ou juntura é a conexão entre duas ou mais peças esqueléticas. Essas uniões não só colocam as peças do esqueleto em contato, como também permitem que o crescimento ósseo ocorra e que certas partes do esqueleto mudem de forma. As principais funções desses locais são permitir a movimentação dos segmentos do corpo e manter todos os ossos do esqueleto juntos e estáveis. Além disso, capacitam que partes do corpo se movimentem em resposta à contração muscular. Embora apresentem consideráveis variações entre elas, as articulações possuem certos aspectos estruturais e funcionais em comum, que permitem classificá-las quanto ao grau de movimento, assim quanto ao tipo de tecido interposto aos ossos, dividindo assim em 3 grandes grupos: fibrosas, que são as sinartroses, cartilaginosas, que são as anfirtroses, e sinoviais, que são as diartroses. Falando sobre as fibrosas, nessas articulações, o elemento que se interpõe às peças que se articulam é o tecido conjuntivo fibroso. O grau de mobilidade delas sempre pequeno e depende muito do comprimento das fibras interpostas. Existem 3 tipos de articulações fibrosas: sutura, cidesmose e gonfose. Lembrando que neste tipo de cartilagem não há cavidade sinovial. As suturas, que são encontradas somente entre os ossos do crânio, são formadas por várias camadas fibrosas, sendo a união suficientemente íntima de modo a limitar intensamente os espaços. As suturas são divididas em planas, serreadas, escamosas ou esquindilese. Já a sindesmose é quando os ossos estão unidos por uma faixa de tecido fibroso, relativamente longo, formando um ligamento interósseo ou uma membrana interóssea. E a gonfose é a articulação específica entre os dentes e seus receptáculos, os alvéolos dentários. O tecido fibroso do ligamento periodontal segura firmemente o dente no seu alvéolo. Nas articulações cartilaginosas não há cavidade sinovial. O meio de união das superfícies articulares é constituído por tecido cartilaginoso e são classificadas em 2 tipos. Sincondrose, que a união dos ossos é constituída por cartilagem hialina. Esse tipo de cartilagem é um tipo temporário, pois se converte em ossos antes da idade adulta. Já a sínfise é uma juntura em que os ossos são unidos por fibrocartilagens, exemplo, a união dos corpos das vértebras. Já na articulação sinovial, a união dos ossos é feita por um líquido denominado líquido sinovial. Esse líquido é secretado da membrana sinovial e é formado por ácido hialurônico e líquido intersticial filtrado do plasma sanguíneo. Sua função é reduzir o atrito e retirar os restos metabólicos. A avaliação do líquido sinovial nos processos inflamatórios que acometem equinos
comumente em casos de lesões articulares, é de muita importância para o fechamento do diagnóstico. Esse líquido fica interposto entre as superfícies articulares e, além da função de união dos elementos ósseos, possibilita o movimento dos segmentos corporais. Além da presença desse líquido, as articulações sinoviais possuem 3 outras características básicas: cápsula articular, cartilagem articular e a cavidade articular. A cápsula articular é constituída por 2 camadas, membrana fibrosa e membrana sinovial. A membrana fibrosa é a camada externa, é formada por tecido conjuntivo denso, é resistente e ela pode ser reforçada por faixas fibrosas mais espessas, que são os ligamentos capsulares. Já a membrana sinovial é a camada interna, lisa, brilhante e reveste inteiramente toda a cápsula articular. Estas são estruturas fibrocartilagíneas, que têm a função de amortecer as pressões sobre a articulação e facilitar o deslizamento, possibilitando uma melhor adaptação entre as superfícies. No interior da cavidade articular, também podem ser encontrados vestígios de tecido adiposo que são revestidos por membrana sinovial que formam coxins, como por exemplo o coxim adiposo infrapatelar da articulação do joelho. Ligamentos e cápsula articular têm por finalidade manter a união entre os ossos, mas além disso impedem movimentação em planos indesejáveis e limitam a amplitude dos movimentos considerados normais. Existe um grande número de ligamentos no membro distal, que servem para manter as articulações em posição e guiar seus movimentos, especialmente porque não há nenhum outro tecido volumoso, como músculos, na extremidade distal para fornecer estabilidade. Classificação morfológica das articulações sinoviais. O critério de base para a classificação morfológica das articulações sinoviais é a forma das superfícies articulares. De acordo com a terminologia anatômica, os tipos morfológicos de articulações sinoviais são plana, gínglimo, trocoide, condilar, selar e esferoide. Por ora, falaremos somente da articulação sinovial do tipo gínglimo, mais conhecida como dobradiça, que permitem movimentos de flexão e extensão. Classificação das articulações sinoviais. De acordo com o movimento, as articulações sinoviais podem ser classificadas em uniaxial, biaxial e poliaxial. Uniaxial permite apenas um eixo de rotação. Exemplo, articulação encontrada entre o húmero e a una. Biaxial permite 2 eixos de rotação. Exemplo, articulação do punho. E poliaxial permite 3 eixos de rotação, exemplo, articulação do ombro. Sobre complexidade de organização, quando apenas 2 órgãos entram em contato numa articulação sinovial, chama-se de simples. Por exemplo, a articulação ilustrada acima das mãos. Quando 3 ou mais ossos participam da articulação, ela é denominada composta. Ligação sanguínea e inervação. O suprimento arterial para o dígito origina-se das artérias digitais palmares. Dentro do casco, as artérias passam através dos canais soleares da falange distal. Passam também através do forame solear para transpor o canal solear e fazem uma anastomose, com o vaso contralateral para formar o arco terminal. Cada artéria digital palmar possui vários ramos. Agora que já fizemos uma introdução sobre o tema, segue vídeo sobre a articulação interfalangiana proximal. Bom, já que nós falamos um pouquinho sobre as articulações, suas classificações, assim como suas formas e tipos, nós focaremos agora nessa belezura aqui, olha que linda, que foi a articulação que nossa equipe escolheu para a realização do trabalho. O nome dessa articulação é a articulação interfalangiana proximal. Ela é caracterizada como uma articulação sinovial, pois ela possui cavidade articular,
cápsula articular, cartilagem articular e o fluido sinovial. E esse conjunto a caracteriza como uma articulação sinovial. E ela é uma articulação sinovial simples, pois somente 2 ossos entram em contato com a articulação. Então, aqui nós temos a falange proximal, aqui nós temos a falange média, e somente esses 2 ossos entram em contato com a articulação. Por exemplo, se nós tivéssemos mais um osso encostado aqui, seria uma articulação composta, mas como temos somente 2, ela é uma articulação simples. A sua classificação morfológica é de Ginglimon, por causa dessa dobradiça aqui. E esse nome refere-se muito mais a esse movimento do que a própria forma da articulação. Então, quando ele faz esse movimento de dobradiça, ele permite fazer um movimento uniaxial, que é de um membro só, que é o movimento de extensão e flexão, extensão e flexão. E a estabilidade dessa articulação é mantida por 2 ligamentos colaterais curtos, o ligamento sesamoide colateral e o ligamento sesamoide distal ímpar. Eles não estão aqui, infelizmente, mas eles auxiliam e muito a articulação a fazer essa movimentação mais completa, fazer essa movimentação mais segura e dar mais estabilidade assim para o animal. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então encerramos por aqui nossa apresentação. Obrigada, time, por toda a união, toda a parceria e toda a dedicação em mandar os conteúdos. E obrigada, professora Selene, por mais uma vez compartilhar conosco os seus conhecimentos. Ótima semana. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's